A morte do Osama Bin Laden foi o maior feito da política de defesa americana das últimas décadas, pelo menos desde 1991, quando o então presidente George Bush, o pai, conseguiu reunir uma coalizão de cerca de 30 países, incluindo países árabes como a Síria, para arrancar as tropas de Saddam Hussein do Kuwait. O que por si só é bastante irônico, porque nessas 2 décadas os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares em aventuras como a do Afeganistão e a do Iraque, de novo, dessa vez para derrubar Saddam Hussein. No entanto, essas aventuras foram desastrosas para os Estados Unidos de vários pontos de vista. O presidente Barack Obama, ele foi eleito justamente com base numa promessa, em várias promessas, mas uma delas na área da defesa foi justamente a de retirar as tropas do Afeganistão e do Iraque, o que ele vem fazendo e continuará fazendo nos próximos meses com relação ao Afeganistão. Do Iraque ele já se retirou. E, ao mesmo tempo, o fato de ele conseguir eliminar o Osama Bin Laden num contexto em que ele retira as suas tropas, diz muito não só sobre o êxito da política do Obama, mas sobre a natureza dos conflitos atuais. São conflitos assimétricos, nos quais grandes exércitos, batalhões, divisões, tanques e até mesmo aviões e navios não são decisivos numa luta. O que decide é a inteligência. Essa é a lição principal da morte do Osama Bin Laden. Isso do ponto de vista simbólico. Mas é preciso dizer também que, do ponto de vista da segurança, a morte do Osama Bin Laden não tem consequências concretas tão importantes assim. Antes mesmo de ele morrer, a Al-Qaeda já tinha se transformado em uma espécie de franquia, uma rede. É claro que alguém que quer cometer um atentado no seu país, na sua cidade, contra um regime, contra uma força de ocupação, e que quer dar uma conotação religiosa para esse ato, pode viajar para o Paquistão ou para o Afeganistão, mas é necessário obter uma carta de um líder da Al-Qaeda, em que então esta ação pode ser reivindicada no nome dessa rede. Então, já era uma rede descentralizada e a presença física do Bin Laden não era tão importante, embora nos seus computadores, surpreendentemente, tenham sido encontrados documentos que falavam do dia a dia, da logística, do planejamento, das operações da Al-Qaeda. Isso surpreendeu um pouco, porque o papel do Bin Laden era muito mais simbólico. E, nesse sentido, a morte do Bin Laden, de uma certa maneira, reforça a sua imagem, porque toda essa doutrina ao redor do chamado terrorismo islâmico está profundamente impregnada da noção do martírio. E, nesse sentido, Bin Laden é hoje um mártir. Mas, olhando para o Paquistão e para o Afeganistão, a instabilidade já não vem mais da Al-Qaeda nessa região. O grupo do Haqqani e também o Talibã são os 2 grupos que têm feito as operações de maior envergadura que desestabilizam o Estado paquistanês e o Estado afegão. Mas, em outras regiões do mundo, a Al-Qaeda tem atuado, ou alguma coisa no nome da Al-Qaeda. Os atentados suicidas que aconteceram em janeiro na Síria têm as impressões digitais da Al-Qaeda. Embora as suspeitas tenham recaído sobre o regime sírio, e isso não é incomum, um regime autoritário, sobretudo no mundo árabe e muçulmano, realizar atentados contra a sua própria população para criar instabilidade e justificar as suas ações, nesse caso, atentados suicidas não são comuns para um regime, e além disso os alvos. Em Damasco os alvos eram o coração do sistema de segurança sírio. Portanto, é bastante plausível que essas ações tenham uma ligação com a Al-Qaeda. E é isso que deve continuar acontecendo no mundo. A sua flexibilidade, a sua agilidade, a sua descentralização são grandes atributos da Al-Qaeda. E é esse tipo de desafio que o sistema de segurança internacional
passa a enfrentar cada vez mais.